turma! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente veio aqui para falar de mais uma ferramenta chamada de diagrama de Ishikawa. Novamente, parece um nome assustador, mas é algo simples que a gente consegue adaptar para qualquer organização. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. O diagrama de Ishikawa tem vários outros nomes, tá? Ishikawa por quê? É o nome do autor dessa teoria, desse diagrama, e ele é até conhecido como um dos gurus da qualidade, porque ele era um estudioso nesse ramo. É também chamado de diagrama espinha de peixe, porque a gente vai ver lá depois que conforme a gente vai montando, ele vai parecendo uma espinha de peixe. É chamado de diagrama causa e efeito. Por quê? Porque ele vai estudar quais são as causas que levam a um determinado efeito na organização. E também chamado de diagrama 6M, porque ele organiza essas causas em várias categorias, em 6 categorias, e todas elas começam com a letra M. Então, tanto faz se for diagrama causa-efeito, diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe, diagrama 6M, todos estão se referindo à mesma ferramenta, tá? E aí, então, é uma ferramenta utilizada para facilitar o levantamento e a organização das causas dos problemas, assim como identificar os fatores que contribuem para alcançar um efeito desejado. Trata-se de uma ferramenta de grande valor, pois permite conhecer os problemas cada vez mais a fundo. É muito importante as organizações saberem quais são as causas dos problemas, né? Para que esses problemas não fiquem cada vez maiores, cada vez mais difíceis de solucionar, e a gente consiga atacar o problema na raiz onde ele é criado. Então, muitas vezes a gente pode achar, sei lá, que a nossa empresa está tendo uma queda de faturamento. E na visão do gestor, pode ser que ele ache que é porque o preço está muito alto. Mas se ele for a fundo, ele vai ver que às vezes é porque os funcionários não atendem bem, ou ele vai ver que a localização daquela organização, daquela loja não é boa. Então a gente tem que estudar ao máximo quais são as possíveis causas que levam àquele efeito, né? Então, aqui é uma imagem, mais ou menos como é que fica ali a tal da espinha de peixe. Depois tem outra que ilustra um pouquinho melhor. Então, assim, a gente vê qual que é o problema que a gente tem, né? Qual que é o efeito que a gente precisa estudar. E aí, a gente investiga quais são as causas principais. E essas causas a gente pode colocar ali em 6 categorias. Uma delas é meio ambiente, outra é mão de obra, outra métodos, outra matéria-prima ou material, tem alguns autores que trazem como material, outra é máquina e outra é medidas. Então, são 6 causas ali, né? 6 categorias de causas que começam com a letra M, por isso o diagrama 6M. Não precisa estar necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? A ordem ali não importa como é que a gente vai categorizar, e também não importa se determinado problema tem algum que pode não ter nenhuma causa relacionada ao meio ambiente ou não ter nenhuma causa relacionada à máquina. Nem sempre a gente vai ter causas exatamente nesses 6 M's, tá? Nessas 6 categorias. Então, o diagrama causa e efeito, quando um defeito aparece ou o equipamento se quebra, pode suspeitar-se de várias causas, né? Mas para sabermos se essas causas são verdadeiras, precisamos fazer uma análise utilizando esse diagrama, uma análise mais aprofundada. Então, esses fatores ali são os fatores que atuam ou interferem no processo, exercendo influência sobre ele. Se quiser, então, pausar esse slide, né? Tem bem certinho. Mão de obra, material, máquina, medida, meio ambiente e método. Lembrando que a matéria-prima também pode ser chamada de material, né? Material ou matéria-prima, dependendo do autor. Vamos falar sobre cada um deles. O que são as causas relacionadas à mão de obra? São os aspectos que dizem respeito à atuação das pessoas. Todas as pessoas envolvidas numa atividade são responsáveis pelo processo, né? Até aqui o slide saiu cortadinho, né, pessoal? Vamos lá. Todas as pessoas envolvidas numa atividade são responsáveis pelo processo. Então, o que acontece? Muitas vezes vai ter um problema e a causa é a mão de obra. A causa é o funcionário que atendeu mal, é o funcionário que ele é desqualificado, é o funcionário que teve preguiça, é tudo que... o funcionário que faltou no trabalho, algum problema pode ser relacionado
com as pessoas que estão envolvidas ali na organização. Então, aqui, aspectos que podem ser relacionados com essa mão de obra: a motivação ou falta de motivação dos empregados, a frustração, a ansiedade, o excesso ou a falta de pessoal, a disponibilidade do pessoal, se estava disponível para fazer aquela atividade, ou se tinha outras coisas para fazer, ou se faltou o trabalho, a capacitação, se eles são capacitados para aquilo ou não, a remuneração, que muitas vezes alguém pode estar frustrado e não fazer como deseja, né, o processo certinho, a presença ou ausência dos empregados em seus postos de trabalho, às vezes eles saíram, às vezes eles estão ocupados demais, às vezes estão conversando com os colegas, as falhas nos desenvolvimentos do trabalho, os conflitos nos grupos, né, pode ocasionar alguns problemas, a habilidade ou não de alguém, problemas particulares, nós mesmos, né, a gente não tem como garantir para vocês, por exemplo, que uma aula sempre seja da mesma forma. Às vezes tem dias que eu vou estar com problemas, que eu vou estar desanimada, desmotivada, às vezes outros bem pelo contrário, né? Tem dias que a gente acorda com todo o gás. Então, coisas relacionadas ao pessoal da organização. Problemas particulares, relação entre os diversos níveis hierárquicos, às vezes a relação com a chefia não é muito boa, né? Brigou com o chefe, fez tudo errado naquele dia, ou a pessoa não teve treinamento, como é que ela ia executar aquela função? Um funcionário faltou porque passou mal, né? Então a gente também tem que deixar nossos funcionários satisfeitos para eles desenvolverem bem o trabalho, identificar necessidades de treinamento, né? Então, todos os aspectos que se relacionam com pessoas, né? Tá nessa causa número 1 ali da mão de obra. Então, aqui a gente já, né, colocou o primeiro M ali de mão de obra, a quantidade de pessoas, qualificação, disponibilidade delas. Controlar a mão de obra implica em proceder de forma a garantir que as pessoas envolvidas com as atividades sejam em número suficiente, treinadas, motivadas, gozando de bem-estar para ter uma boa organização e um bom processo. Já relacionado ao material ou matéria-prima, né? Inclui todos os aspectos relativos aos materiais que são usados em um processo. Quais são os insumos, quais são as matérias-primas, quais são as peças que podem interferir no processo e, consequentemente, no resultado desejado. De novo, o slide cortou ali, gente, depois eu disponibilizo eles bem certinho para vocês. Então, assim, eu fui fazer um bolo e o bolo saiu errado. O que poderia ser uma causa relacionada à matéria-prima? A minha farinha que eu utilizei estava vencida. Beleza, um problema relacionado ao material, né? Então aqui tem coisas relacionadas a material, matéria-prima. Se ela estava disponível ou não, se estava identificada ou não. Já imaginou, usei lá a tapioca ao invés da farinha, não sei, né? O prazo de validade dos insumos, a embalagem, se está bem conservado ou não, se está estocado conforme os padrões. Às vezes mudei de fornecedor, pode ter dado algum problema, ou estava fora das especificações desejadas. Então, esse é o segundo M relacionado aos materiais, coisas relacionadas ao fornecedor, né? Especificações também. E aí, controlar a matéria-prima consiste em avaliar já no recebimento os materiais que chegam à empresa por meio rígido do cumprimento dos padrões estabelecidos, né? Por isso que geralmente as organizações têm um departamento de compras, que é o responsável por comprar, por receber, por verificar se estava dentro da especificação desejada, né? Por muitas vezes também tem as pessoas que vão lá e colocam, armazenam esse material, matéria-prima de uma forma adequada, nos almoxarifados. Então, as organizações geralmente têm um departamento que cuida disso, né? A importância da matéria-prima e do material para o processo como um todo. Aí, o terceiro M é relacionado à máquina. Máquina, o próprio nome já diz, né, gente? Inclui todos os aspectos das máquinas, equipamentos, instalações, sistemas, né? Coisas relacionadas ali, informática, telecomunicações, utilizados para a realização do trabalho e que podem afetar um processo. Então, né, quantas vezes que a gente vai em uma organização, às vezes tem problema relacionado à máquina, o computador pifou, não tenho como fazer nada, né? Então, assim,
tem a máquina disponível? Está em condições os motores, estrutura, lubrificagem, alinhamento, aquecimento, vibração, refrigeração, foi montada da forma correta, está fazendo ruído, está dentro da garantia, né? Se a gente pensar numa indústria, nossa, pode ter 1 milhão de problemas relacionados a máquinas mesmo, né? Aparelhos que são utilizados no processo de produção, ou até mesmo, né, que nem eu falei, um computador, um celular que era indispensável para o trabalho, né? Essa semana fui num lugar que os pedidos eram todos por um tablet e o tablet simplesmente não funcionou. Um problema relacionado ali à máquina. Então, controlar as máquinas significa cuidar dos equipamentos a fim de que eles estejam sempre prontos para o uso, produzindo bens e serviços dentro das especificações. Então, sugerir um programa de manutenção é condição indispensável para o bom funcionamento do equipamento da produção, pois evita seu desgaste prematuro. A nossa ideia, né, se a gente pensar principalmente em indústrias de grande porte, é que sempre seja feita a manutenção, não só corretiva, quando dá o problema e aí tem que ir lá consertar, mas preventiva, para que evitar, né, que daqui a pouco tenha que parar toda a produção, porque aconteceu um problema, ficar 1, 2, 3 dias sem produzir, porque depende de um técnico que vem de fora. Então, nas organizações, vamos pegar o próprio IFSC, né? Tem desde manutenção de ar-condicionado, preventiva, antes que ocorra um problema. Então, a importância de a gente pensar as coisas antes também, né? Uma máquina, ela sofre desgaste com o uso, né? Com o passar do tempo. Então, a gente tem que sempre estar pensando que evite problemas no nosso futuro. Então, tanto manutenção corretiva, depois que aconteceu o problema, quanto preventiva, que nem um carro, né, gente? A gente tem que ir lá, trocar o óleo, calibrar os pneus, né? E fazendo a nossa manutenção preventiva para que não dê problemas depois. O próximo M é o M do método, né? Esse fator inclui os procedimentos, rotinas, técnicas utilizadas que podem interferir no processo e, consequentemente, no resultado. Então, na qualidade total, as atividades elas devem ser desenvolvidas com base em um padrão para garantir os resultados esperados, né? A importância da gente ter um método, da gente ter um padrão, da gente ter um fluxo, uma rotina, né? Um planejamento, uma definição de como são os nossos procedimentos. Então, a forma como o processo analisado é realizado, a organização das informações e do trabalho, né? Então, vamos pensar em coisas sobre o método. Um método lá, trabalhava numa confeitaria, mas assim, não tinha nenhum lugar escrito a receita que eu deveria seguir. Então, cada vez as pessoas faziam um lugar de uma forma diferente, é um problema relacionado ao método. Faltava um método, faltava uma especificação, faltava receita. Uma contratação de pessoal em uma organização não exigia ensino médio, né? E aí, por isso, começou a dar problema, porque as pessoas que foram contratadas não estavam aptas à função. O que aconteceu? Problema de método, não tinha um método de contratação, não tinha uma especificação de como deveria ser essa contratação. Então, coisas relacionadas ao método são coisas relacionadas aos procedimentos. Então, ao analisarmos o fator método, verificamos que os aspectos relacionados às técnicas, procedimentos, hábitos, rotinas, que podem interferir de forma positiva ou negativa nos processos. Então, tem método ou não tem método? Tem instruções, desde para operar lá um maquinário, existe alguma coisa, existe um manual, como fazer a manutenção, como contratar o pessoal, como treinar os operários, existe um treinamento feito lá que pode ser ministrado, existe um método para o uso dos equipamentos de proteção individual, existem métodos, fluxos de produção, existe fluxograma. Então, aqui a gente está falando em coisas relacionadas aos processos. E aqui ainda dentro de métodos, gente, a gente vai ver que muitas organizações utilizam POPs, procedimentos operacionais padrão, né, que deixa tudo definido no papel, qual que é o passo a passo, se acontece a situação X, é da forma Y que age, né? Então, além dos fluxogramas, tem os POPs, que é algo para as principais atividades, né, qual que é o procedimento padrão que deveria ser realizado. Então, método ali está relacionado ao processo, né? Então, controlar o método é através da forma de desenvolver as ações
que conduzem a níveis mais elevados de qualidade, informação, instruções, procedimentos e os POPs ali, como eu já falei para vocês. Medida. Essa aqui é a categoria mais chatinha, né, gente? Mas assim, ó, de que forma o resultado é medido, como é que é a supervisão do comportamento do processo, devemos sempre nos assegurar que as medidas são precisas, adequadas, confiáveis para não incidirmos em erro. Então, medida está mais relacionado a números, né? Vamos supor que a questão da medida, eu estou lá num carro e eu tenho um equipamento que não está medindo da forma correta, ou que o velocímetro não está funcionando, ou um termômetro lá que me diz que a medida da febre do paciente é 40 graus, mas na verdade ele nem está com febre. Então, coisas relacionadas à medida também, por exemplo, eu acho que para essa tarefa eu precisava de 10 funcionários, eu errei, eu precisava de 20. Então, questões mais numéricas, né? Então, desde a calibração desses instrumentos de medida, a posição correta dos equipamentos para eles funcionarem da forma correta, limpeza e conservação, né, dos painéis. Você já imaginou, às vezes a coisa só está suja ali, eu entendo que o 6 é um 8, por exemplo. Né? Qual que é as condições dessa leitura, o tamanho da escala correta, então relacionados à medida mesmo, né? E por fim, o meio ambiente. Meio ambiente é tudo do ambiente que a gente pode analisar, né? Verificamos aspectos que podem interferir no desempenho da mão de obra, nas características dos materiais, das máquinas, que comprometam essa exatidão de medidas, que podem modificar o resultado ou o efeito esperado. Então, o meio ambiente inclui condições ou aspectos ambientais que podem interferir no processo. São as características do ambiente de trabalho. Olhem como exemplo, né? São um conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre os organismos e os seres humanos. Um exemplo, ruído, né? Eu estou dando uma aula e estou fazendo reforma no andar de cima. Será que a minha aula vai ter a mesma qualidade? Será que o ruído não vai ser uma causa ali do meio ambiente que levou a um problema? Né? A questão de limpeza, organização, né? Um lugar que não está organizado, as pessoas não vão trabalhar da mesma forma. Um lugar que não está limpo, as pessoas não vão se sentir bem. Há questões relacionadas ao cheiro, né? Quem que consegue ficar em um ambiente com cheiro ruim? 8 horas trabalhando. Temperatura, essa aí eu tô sofrendo hoje, né? Até mudei o meu lugar do home office, porque tá um calor muito grande. Eu precisava de um lugar que fosse um pouquinho mais fresco, né? Então, a questão de vibração nas indústrias, de iluminação, gente, lá trabalhando em um lugar iluminado te estimula mais, um lugar escuro te dá preguiça, te dá sono, os aspectos visuais, tá, né, visualmente confortável, não cheio de coisas, poluição visual, né? Então, são coisas relacionadas ao meio ambiente ou só ambiente. Então, controlar o meio ambiente significa a criação e a manutenção de condições favoráveis para o desenvolvimento de um trabalho sadio. Então, isso ocorre com a participação de todos, né? Porque a limpeza de uma organização, a organização, né? Tudo depende da colaboração de todos os funcionários. E aí, assim, a gente completa o nosso diagrama e todas as suas variáveis. Então, quando o gráfico está montado, gente, ele se assemelha com uma espinha de peixe, né? Olha só aqui, ó. Aqui é um gráfico, o exemplo, né? Aqui estava acontecendo o efeito era má qualidade de algum produto. Aí eles viram lá que nos métodos faltava um procedimento, as máquinas não tiveram manutenção, estavam deterioradas, o meio ambiente, o clima não era bom, né? A mão de obra faltou treinamento, os materiais mudou o fornecedor, as medidas, o instrumento de medida estava errado. Então, isso forma o diagrama espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, diagrama 6Ms. Vamos pegar um exemplo, gente, deixa eu colocar aqui, só para facilitar, eu tenho medo um pouquinho que esse vídeo vai ficar longo, mas só para vocês verem, né? Vamos supor que o meu efeito seja que na minha organização eu estou gastando muito combustível. Elevou o gasto com combustível. Eu posso ter algum problema. Deixa eu mudar aqui
Imagem para ficar mais claro. Eu posso ter algum problema relacionado à mão de obra? Alguma causa, né, que levou a esse problema relacionado à mão de obra? Posso. Às vezes a pessoa que estava dirigindo esse carro não tinha treinamento, ela acelerava muito e gastava mais combustível? Pode ser. Ah, eu posso ter algum problema relacionado a material, matéria-prima? Ah, quem sabe eu estou colocando gasolina adulterada, né? O meu insumo ali é o que está causando o problema. Posso ter algum problema relacionado à máquina? Ah, posso. O motor do carro está com problema, por isso está gastando mais gasolina. Ah, o meio ambiente. Ah, é um dia quente. Tem um estudo lá que diz que em dias quentes gasta mais gasolina, ok? Algum problema relacionado à medida? Às vezes quebrou o trequinho do carro lá que me falou que eu fiz 100 quilômetros e aí eu fiz o cálculo achando que eu gastei gasolina, aquele valor para andar 100 quilômetros, mas na verdade eu andei 300. O problema está ali na medida, né? Não lembro como chama aquele painel ali do carro que fala, né, a quilometragem, às vezes é aquilo que está dando algum problema de medida, está contando de uma forma errada os quilômetros rodados. Posso ter algum problema relacionado ao método? Também eu posso ter a minha troca de marcha tá errada, né? Eu demoro muito para trocar de marcha, ou eu troco de marcha antes da hora. Ah, eu deixo o carro ligado quando eu vou fazer as entregas da minha empresa. Eu fico esperando com o carro ligado. Quando eu desço do carro, ele fica ligado com o ar-condicionado ligado por mais tempo. Então, eu tento identificar quais são as causas que levaram àquele problema. Claro que depois, às vezes, eu vou filtrar e vou ver que é uma causa principal, duas causas principais, mas eu tentei levantar, né, as percepções para descobrir a causa principal, a causa raiz. E é importante a gente ter essa visão mais ampla, né, gente, do que ficar enxergando o que eu acho, né? Então, o que tem aqui que também eu acho muito importante? Como relacionar esse diagrama causa-efeito com o brainstorming que a gente viu na outra aula? Quando eu estou com um problema, é muito legal eu reunir a minha equipe, os meus colaboradores e levantar o problema e deixar eles falarem o que eles acham as causas. Lembra quando a gente falava lá da pirâmide hierárquica, né? Que por mais que tenha ali o nível estratégico, tático, operacional, muitas vezes a pessoa que está no nível estratégico não sabe o que está acontecendo lá no operacional no dia a dia, né? Ou vice-versa. Então, é importante o diagrama causa e efeito ser elaborado com a opinião de mais pessoas, né? Não eu sozinha sentada lá no meu escritório no achismo. Vamos ouvir o que os outros dizem, vamos ouvir até o que os clientes dizem. Por que eles não vêm mais na minha loja, por exemplo? Eles vão dar algumas causas que eu vou colocar nesse diagrama para ampliar o meu leque e tentar atacar a causa exatamente daquele problema. Então, essa é a importância dessa ferramenta, atacar as causas na raiz, né, para evitar com que eles continuem acontecendo, para que eles evitar antes mesmo deles acontecerem, né? Muitas vezes eu nem preciso ter o problema, mas já pensar nas causas para atacar antes preventivamente. Então, causa e efeito por isso, né? A gente tem o efeito e tem as causas que levaram aquele efeito. E na gestão da qualidade, a gente não quer erros, a gente não quer problemas, a gente quer tudo perfeito, tudo em conformidade. Então, o diagrama causa e efeito, o diagrama 6M, o diagrama de Ishikawa, ele ajuda ali a gente a perceber essas relações. Espero que tenha ficado claro. Vamos pensar, mas só mais um exemplo, né? Ah, eu tô com o meu problema de falta de tempo. Meu dia a dia, vamos pegar, né? Usar na vida pessoal. No meu dia a dia, tô com falta de tempo, esse é o meu problema, tá me incomodando. Pode ser alguma coisa relacionada à mão de obra? Mão de obra são pessoas, né, gente? Pode. Às vezes eu sou uma pessoa procrastinadora ali, preguiçosa, pode ser que isso levou ali à falta de tempo. Pode ser alguma coisa relacionada ao meio ambiente? Ah, pode ser. Tem muito barulho no meu dia a dia, estou atrasando as minhas atividades, por isso eu tenho a falta de tempo. Ah, pode ser algum problema de medida? Pode ser. Às vezes eu não medi certamente ali o meu. Eu fiz uma meta incompatível, eu coloquei ali que eu queria programar 10 aulas no mesmo dia e não fiz, né? Então, porque não teria como fazer 10, eu coloquei ali uma quantidade absurda.
Pode ser algum problema relacionado ao método? Sim, pode ser que realmente eu não me planejei. Faltou um planejamento, faltou um método, e isso resultou na minha falta de tempo. Pode ser relacionado a material? Pode ser. Às vezes eu precisava de folhas para planejar as aulas, precisava do cartucho de tinta na minha impressora e não tinha. Isso atrasou, né? Isso me deixou com falta de tempo. Pode ser um problema relacionado à máquina, né? Uma causa relacionada à máquina. Pode ser também, às vezes o computador pifou, o celular está muito lerdo, eu não estou conseguindo me preparar. Então a gente consegue achar várias causas e colocar elas ali nesses 6 M's para ver por que é o meu problema ali, né? O efeito que aconteceu, que era a minha falta de tempo, quais foram as possíveis causas. Então a gente pode usar isso em organizações, até mesmo na nossa vida pessoal. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima!